prazer que iniciamos mais um programa Diálogos do Saber da TV FIB com o apoio da CAPES, o INEP e o OBEDUC, o Observatório da Educação. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento de forma crítica e reflexiva, nos coloca em contato com o mundo acadêmico, universitário e da pesquisa, oferecendo esse espaço para um diálogo franco e para a transposição de uma linguagem mais acessível a quem nos assiste. Nós trazemos aqui temas da atualidade para que vocês possam observar, através de profissionais, pesquisadores, diversas opiniões diferentes acerca dos temas. A temática de hoje é agronomia, reciclagem de lixo orgânico e sustentabilidade. Ela tem como objetivo provocar neste diálogo reflexões importantes a todos. E daí eu vou fazer uma citação de um poema muito interessante que se chama A Magia do Lixo Reciclável, de autoria de Luciana de Rocio Malon. Em um dos versos ela diz o seguinte: reciclar é uma linda e surpreendente magia que transforma sucata em alegria. E aí, duas questões que vão ser a base do nosso diálogo hoje. O que consideramos lixo, ou algo sem valor, ou algo morto, pode se transformar em vida? Como podemos promover a transformação da degradação ambiental em um novo ciclo de vida? Para iniciar o Diálogos do Saber de hoje, nós temos como convidados aqui nos estúdios da TV FIB dois profissionais da área de agronomia, pesquisadores, que podem, nestes minutos que nós vamos conversar aqui, nos trazer conhecimento sobre a importância da reciclagem, da sustentabilidade dentro da nossa vida cotidiana. Recebo aqui a coordenadora do curso de agronomia, doutora Evelise de Fátima Saraiva Davi, e o nosso professor também da TV FIB, doutorando em Botucatu, professor André Luiz Gomes Job. Sejam bem-vindos à TV FIB e ao programa Diálogos do Saber. Para iniciar o diálogo de hoje, eu gostaria de pedir à professora Evelise que nos falasse um pouco sobre a Feira do Empreendedor Rural da FIB, que aconteceu agora em maio e que teve como uma das estrelas principais a compostagem, que é a técnica de reciclar o lixo orgânico, seja ele de origem orgânica, vegetal, animal. Então, gostaria que você falasse um pouquinho da feira que aconteceu e como ela foi montada, de que maneira ela ocorre todos os anos, como que vai ser o ano que vem e por que ela como que ela faz parte do curso. Certo. Então, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui podendo divulgar, né? E conversar com vocês um pouco a respeito, né, das práticas agronômicas. A Feira do Empreendedor Rural, ela acontece todos os anos, né, no mês de maio, e ela é organizada pelos alunos do curso de agronomia. A edição que aconteceu esse ano, no dia 23 de maio, ela teve um diferencial em relação às anteriores, porque os alunos acabaram organizando algumas demonstrações, né, de projetos que foram realizados por eles aqui dentro da nossa instituição. Então, nós tivemos alguns plots de demonstração, né, onde os alunos puderam, então, demonstrar, explicar e conversar com os produtores rurais e com todas as pessoas que vieram participar da feira, né, e contar para eles qual foi o objetivo daquele trabalho, qual o resultado e qual a aplicação, né, daquele trabalho para o produtor rural e até mesmo para pessoas que são
pessoas que não são produtores, mas pessoas que têm interesse na área agronômica. Então, nós tivemos lá a compostagem, tivemos também o milho, mostrando a competição da cultura do milho com as plantas daninhas. Tivemos a horta orgânica e a horta convencional para mostrar para a população os diferentes sistemas de produção de hortaliças. Tivemos também a demonstração de cana-de-açúcar, de diferentes clones de cana-de-açúcar, para as pessoas poderem verificar a diferença entre sistema radicular, de parte aérea desses diferentes clones, e várias outras demonstrações, né? Também empresas que vieram demonstrar drones, né, que hoje são utilizados dentro da agricultura, né, para poder fazer uma fotografia aérea e identificar áreas de plantio que não foram, acabaram não se desenvolvendo, ou até deficiências nutricionais. Então, essa feira ela é bastante interessante, porque é uma feira organizada pelos alunos da agronomia, tendo o professor André como o idealizador, né, o organizador, né, da feira, e é um dos eventos bastante raros dentro de uma faculdade de agronomia, né? Então, é um diferencial do nosso curso, né, da FIB, o curso de agronomia da FIB, ter esse evento, um evento que vem crescendo anualmente, um evento que vem sendo conhecido. Que é aberto à população, que é aberto aos profissionais da área. Isso. E que esse diálogo entre a academia e o mundo econômico, o mundo da agricultura, o mundo da produção é muito profícuo. Sim. E, inclusive, o mundo familiar. Porque mesmo dentro das casas, a gente também mexe com isso. Aquele que tem um quintal, mesmo aquele que mora num apartamento, ele pode cultivar, seja uma hortaliça hidropônica, por exemplo, ou num vaso, né? Ter uma plantação de erva aromática, não é mesmo? A gente consegue otimizar, né, o cultivo de algumas espécies em pequenos espaços, né? Então, a dona de casa ela pode ter uma pequena horta no fundo do seu quintal, na sacada de um apartamento, né? Desde que ela saiba utilizar e cultivar, né, essas espécies. E é muito fácil, muito tranquilo, né? E que a gente, para todas as pessoas que tiverem interesse, a gente pode, né, André, ensinar, né, e até promover algum curso, né, para que a gente consiga passar esse conhecimento para a população. Além da feira que ocorreu, eu estou sabendo que vai haver a AgriFam, que é uma feira de agricultura familiar em Lençóis Paulistas, e vai haver uma estande da agronomia da FIB lá na AgriFam. E eu gostaria que vai ocorrer dia 30/7, 1 e 2 de agosto. Nós vamos ter até um feriado, porque aqui em Bauru é feriado. Vai poder ir até Lençóis, além de apreciar a feira, que é de agricultura familiar, a gente poder conhecer o que é que está acontecendo, né, aqui na região e o que se tem para oferecer. E a TV FIB vai ter um stand lá. Você pode falar para a gente o que é essa feira? Como que esse stand vai ocorrer, o que vai acontecer lá, por que é interessante as pessoas participarem? Sim, o curso de agronomia ele tem um espaço bastante privilegiado dentro da feira, né, para demonstrar alguns trabalhos que são realizados pelos nossos alunos aqui do curso. Então, nesse stand, costuma acontecer, né, nós oferecemos alguns mini cursos, né, são cursos assim bem curtos mesmo, para qualquer pessoa que tiver interesse, né, em participar. Basta chegar lá no stand, se inscrever e tá na hora lá daquele curso. A pessoa que participar, ela vai
ganhar um certificado, né, de participação desse minicurso, e no final das sessões, né, diárias desses minicursos, a gente promove uma discussão entre os palestrantes e o público que assistiu esse curso. Então, nós temos já um tema, né, que foi elaborado para essa feira, né, para a AgriFan, que é a agricultura ecológica, produzindo alimentos saudáveis, né, para atingir mesmo a população presente. Na sexta-feira, no dia 30/7, nós vamos ter, então, 3 minicursos: produção de hortaliças orgânicas, produção de composto orgânico, manejo de cultivo em substrato, tá? São cursos de 20 minutos, né? São bem rápidos, né? Onde a gente faz um apanhado bem geral, né? São ministrados por alunos e docentes do curso de agronomia. No sábado, nós vamos ter também 3 minicursos sendo oferecidos, que vai ser controle biológico de praga, controle biológico de doença e uso racional da água, né? na agricultura. No domingo, nós vamos ter cultivo mínimo, produção de mudas de hortaliças e preparo conservacionista do solo. Então, todos os temas, né, dentro desse grande tema que é o de agricultura ecológica. Só ressaltando, a AgriFan, então, acontece, que é a Feira de Agricultura em Lençóis Paulista, nos dias 31/7, 1 e 2 de agosto. Além disso, nós vamos ressaltar ainda que haverá uma estande da FIB, da agronomia da FIB, em que vai ter como temática a agricultura ecológica, produzindo alimentos saudáveis. Cada dia vai ter palestras de 20 minutos que vão ensinar as pessoas ao manejo, né, de produção de composto orgânico, de produção de hortaliça, enfim, de cultivo de subsolo, de controle de doenças, enfim, controle biológico de doenças. Enfim, é muito interessante e vale a pena ir e conferir. Não só o que o stand tem a oferecer, mas também toda a feira de uma forma geral. Muito obrigada, Evelise, por estar falando para a gente sobre isso. Mas, aproveitando a fala da Evelise, eu vi aqui, André, que você vai também participar com o ensino, né, do cultivo mínimo, né, e também do preparo conservacionista do solo. E isso, de certa forma, também tem a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje, que é a sustentabilidade, que é a reciclagem de lixo orgânico. E eu gostaria de colocar para vocês que é interessante, muitas vezes, a gente está em casa ali, por exemplo, eu que moro em apartamento, às vezes a gente nem passa pela cabeça que você pode cultivar uma hortaliça ou um tipo de erva aromática. Hoje, por exemplo, eu fui ao supermercado e um maço de cebolinha ou de salsinha R$3, R$2,98, que se você tivesse um vasinho dentro do seu próprio apartamento, soubesse reciclar os restos de comida, muitas vezes que sobram, você poderia ter uma pequena horta num espaço muito pequeno e economizar R$2,98, às vezes que você não gasta uma vez só na semana, você pode gastar 3 ou 4 vezes, né? Dependendo do tanto de salsinha ou cebolinha que você costuma usar. Por exemplo, eu uso muito. A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de
Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mister Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Então, André, eu gostaria que você pudesse falar para a gente o que é compostagem. É uma técnica? O que é essa reciclagem do lixo orgânico? O que foi feito na feira e por que foi tão interessante? Bom, primeiramente agradecer o convite, em poder esclarecer alguns pontos aí para a comunidade de modo geral. Maria Regina, compostagem. Nós temos esse processo aqui dentro da faculdade, criado na feira, como a professora Evelise disse, na Feira do Empreendedor, para tentar difundir tecnologia, conhecimento à dona de casa, à população urbana, à população rural, de modo geral. E reaproveitar tudo aquilo que a gente produz, que teoricamente joga fora. Ou considera lixo, isso. Ou acha que não dá para fazer nada. Isso, que aí praticamente a gente considera inútil, né? Você poderia falar para a dona de casa o que é isso? Tipo assim, é a casca da cebola, o que é? Sim, o que pode gerar um composto através do processo de compostagem? É todo produto de origem vegetal e animal. Só que nós vamos tratar agora somente de produtos de origem vegetal. Que aí seria restos de hortaliça, de modo geral, pó de café, poderia ser utilizado nessa compostagem. A diferença que eu falei do origem animal e vegetal, quando a gente faz um composto juntando os dois, a gente pode gerar alguns problemas de contaminação do composto. Então existem técnicas, procedimentos a serem feitos para que ocorra de maneira correta e tenha um produto de qualidade no composto gerado através da compostagem. Você poderia só falar para a gente, por exemplo, a dona de casa que está ali, né? Ela vai descascar uma cebola, uma mandioca ou uma cenoura, lavar uma alface, vai tirar aquelas partes que não serve teoricamente. Não serve teoricamente. O que ela teria que fazer? Ela teria que ter um lixinho próprio? Como é que é? O primeiro passo é separar os resíduos orgânicos de origem vegetal em um recipiente e aí promover a compostagem do mesmo, que eu vou explicar um pouquinho depois. Mas o ideal é separar esse lixo, que entre aspas a gente vai chamar de lixo até chegar no composto, que assim é considerado, separar esses resíduos de plástico, separar de resíduos de origem animal, fazer uma seleção do produto gerado. Mas ela pode, por exemplo, tá lá descascando a cebola, descascando a batata e tal, e aproveitar aquele saquinho do supermercado para deixar reservado. Pode. Ela pode utilizar em qualquer recipiente, que esse recipiente pode ser reciclado depois também normalmente. Então o ideal é começar lá na separação de tudo que ela produz de lixo. Aí a gente vai separar em produtos recicláveis, que aí são os produtos plásticos, papelões, papel, e os produtos que podem gerar um composto, que aí a gente vai tratar hoje dos produtos de origem vegetal. Os restos de hortaliça, restos de alimentos de modo geral, tirando carne. Até o ovo ele pode entrar nessa casca de ovo, ele pode entrar casca do ovo. Sim, ele pode entrar nesse processo de compostagem que a gente vai comentar. E é hoje. Interessante ter a casca do ovo junto com os vegetais? É interessante, Maria Regina, devido a que todos os alimentos eles são ricos em nutrientes. Uns
diferindo entre eles, um mais em cálcio, outro mais em potássio, outro mais em fósforo. Quando a gente junta restos desses alimentos, que antes era lixo, a gente cria um balanceamento no processo de compostagem, gerando um produto rico em todos os nutrientes. Por isso que é interessante agregar vários materiais para poder degradar. E a casca de ovo ela é rica em cálcio. E cálcio é extremamente importante no desenvolvimento radicular da planta e até a formação de fruto, dependendo do que a gente vai cultivar com o composto gerado. O processo de compostagem ele tem que ser um pouco cauteloso na execução. Quando a gente traz ele da área rural, que é feito de maneira exposta ao ar livre, na área urbana a gente tem que ter alguns cuidados, porque ele pode atrair alguns insetos, roedores, barata, e isso pode causar problema, disseminar doença. Então, assim, é ideal que seja feito em um recipiente fechado, lacrado, existe uma metodologia para isso. A gente vai mostrar aí no próximo encontro como se fazer esse composto dentro da área urbana, dentro do apartamento, que é possível. Dentro do apartamento você produzir lá um composto e aí produzir a sua hortaliça, um pé de alface, um pé de tomate dentro do apartamento, sem ter custo com isso. Mas assim, em linhas gerais, suponhamos que aquele telespectador que está nos ouvindo e que se interesse, que às vezes dá aquela comichão de querer fazer hoje. Sim. O que você poderia adiantar para aquele que tem vontade já de fazer hoje? Então, por exemplo, ele pega um saquinho plástico e fecha. Não. Existe um procedimento que a gente tem que dar o início na Em linhas gerais, o que seria? Primeiro passo, separar o resíduo, que ele vai promover a decomposição. O ideal é que ele separe em 3 recipientes. O primeiro, ele vai colocar todo o resíduo produzido e eles têm que estar acoplados um ao outro, porque a gente vai gerar um produto líquido que também é fertilizante. Então tem que ser feito de um método correto. O ideal é separar em 3 recipientes, um acoplado ao outro e que tenha ligação um ao outro. Vamos separar em 3 partes, uma parte de baixo, o meio e a parte de cima, como se fosse uma garrafa PET dividida em 3 partes. Esse é o princípio básico. A parte de baixo ela vai armazenar o líquido produzido no processo de decomposição, que é o biofertilizante ou fertilizante líquido muito rico em nutrientes. Isso dá para fazer, por exemplo, com a garrafa PET? Dá para fazer com a garrafa PET. Você pega a garrafa PET, corta em cima, isso, corta ao meio. É como se você colocasse 3 garrafas PET uma em cima da outra. Tá. Furando o fundo para ter essa comunicação entre as mesmas e na última uma torneira para poder tirar o líquido produzido. Certo. Então a gente vai ter na parte de baixo, onde vai ser armazenado o líquido gerado da decomposição das 2 superiores. A primeira seria o recipiente onde a gente vai jogar ou armazenar o resíduo produzido diariamente. O segundo recipiente seria onde eu vou ter o produto já em decomposição, quase pronto para eu utilizar na produção da minha hortaliça ou até na planta ornamental. Certo. E essa troca tem uma certa frequência para se fazer, em torno de 2 a 3 meses, se for feito de maneira correta, a gente pode já ter um produto e utilizar esse produto aí na produção de uma hortaliça. Então ele teria que ter um espaço, por exemplo, se fosse apartamento, um espaço na varanda, por exemplo, na sacada, para colocar esse recipiente dividido em 3 partes. Isso. Porque 2 meses, 3 meses é um período até relativamente longo, né, para quem está fazendo isso. Isso. Então o recipiente tem que ser adequado para a situação de quem necessita, né? Sim. Da dona de casa ou de uma escola, então tem que ser adaptado à necessidade. Mas o líquido ele é produzido diariamente. Então o fertilizante líquido você tem ele diariamente
e aí pode ser aplicado também na produção da hortaliça, no próprio local de... Para adubar uma flor, Isso. né? Fazer uma adubação foliar, né? Em alguma planta ornamental que a dona de casa tiver em casa. Ela pode usar esse fertilizante líquido. Isso. E nesse sentido também seria interessante, por exemplo, se aqui quem está nos ouvindo é uma diretora de escola pública, né? Ela tiver interesse, por exemplo, uma professora de biologia ou de química, etc., de fazer uma horta lá e vir procurar vocês aqui para ensinar a fazer isso, vocês estão à disposição. Sim, claro. esse é o nosso papel também, né, Maria Regina? A gente tem alunos envolvidos nesse projeto. Inclusive nós temos aí alguns métodos de fazer a compostagem em área urbana. Tem várias maneiras de fazer essa composteira. E a gente está à disposição, inclusive os alunos também, e é um Sim, papel... por exemplo, não só escolas públicas, como também, por exemplo, a dona de casa que está lá, quer aprender, Sim. vem aqui, marca um dia e aí vai ter um pouquinho. Além de conhecer o curso de agronomia, vai saber também como reciclar Isso. aquilo que ela usa no dia a dia. Nós temos o projeto implantado aqui, ela vai ver ele funcionando. Ela vai ver ele funcionando. Isso. Então, existe um espaço aqui dentro da FIB, no curso de agronomia, em que acontece isso. Isso, Você pode existe. falar um pouquinho pra gente? Do espaço? Do esse espaço, como funciona? Esse espaço foi criado justamente para a Feira do Empreendedor e ele está persistindo e aí nós vamos dar continuidade para a próxima feira e eu creio que de maneira geral para a vida toda, porque é um processo de reciclagem que a gente precisa dar continuidade para ter sustentabilidade na nossa... E de certa forma, vocês estão contribuindo para a educação ambiental. Com certeza. Porque muito se fala em meio ambiente, em se fazer, em se produzir uma educação que possa dar sustentabilidade, que a gente possa viver num mundo melhor. Mas pouco a gente vê ensinando como fazer isso. Porque só dizer que tem que separar o lixo é uma coisa. Agora, você ensinar como você pode transformar esse lixo em algo que pode se tornar benéfico e até reutilizável e gerar nova vida, né? É que é o interessante. Isso, é um processo de reciclagem, né? Estamos sempre ciclando o meio, o nutriente, sempre produzindo vida E de através do lixo. aproveitamento, né? Isso. Reciclagem e aproveitamento e de certa forma também de aprendizagem. Com certeza. Você ia falar sobre o espaço? Eu ia só dar uma palavra que nós temos aqui na faculdade uma horta, né? Uma horta orgânica e que nós usamos o composto orgânico que é produzido aqui através da compostagem para a adubação de nossas hortaliças. Então, além, né, da produção desse composto orgânico em pequenos espaços, a gente pode também fazer a compostagem em áreas maiores, né, utilizando todo o resíduo, né, vegetal produzido na casa, numa chácara, num sítio, né, ou até mesmo numa propriedade maior. E orientar as pessoas, né? Sim, para aproveitar, né? Sim. Aproveitar todo o resto vegetal, porque as plantas, para elas serem produzidas, elas retiraram esses nutrientes do solo. E quando a gente faz o composto orgânico, a gente está devolvendo todos os nutrientes que foram retirados do solo, né, para aquele composto, para que ele possa ser novamente utilizado para produzir novos terra, elementos. Com certeza. E melhorar essa terra que principalmente aqui na região de Bauru, ela é arenosa, não? Sim. Isso, é muito Ela é pobre em matéria orgânica. Ela é vamos dizer pobre. assim. E esse composto ele aumenta essa quantidade de matéria orgânica, aumentando a vida do solo. Porque o solo também tem vida de micro-organismos benéficos. E é interessante saber que a gente pode contribuir com isso, né? Com certeza. Nós a todo momento estamos jogando fora e esse lixo muitas vezes ele é acumulado em locais que não tem uma infraestrutura, né? E aí acaba gerando mosquito, acaba gerando a barata, acaba gerando o rato, acaba gerando um monte de
coisas nocivas à saúde e à degradação do meio ambiente. Isso. E só mais uma palavrinha. E todo esse processo de reaproveitamento de restos, né, vegetais que são produzidos durante a confecção de um almoço, você fazendo a compostagem, você vai também diminuir o lixo produzido dentro da sua casa. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Dando uma finalidade nobre, né, para aquilo que teoricamente não teria mais função, né, que é a de produção de um composto orgânico para adubar as suas plantas. Só complementando essa reeducação, essa importância da reeducação, o maior problema na produção de lixo, hoje, nos aterros sanitários, é a produção de lixo orgânico, porque o restante é reciclado. Então, se a gente retirar esse lixo orgânico da produção do lixo, a gente não vai ter mais lixo, vai ter material reciclado e adubo. E um grande exemplo disso, por exemplo, é mosquito da dengue, né? Mosca varejeira, que às vezes nos incomoda muito, né? Barata, né? Agora, aproveitando a fala sua, André, e a sua, Evelise, a compostagem ela pode contribuir para a economia doméstica, para a economia de água, para a economia das pequenas e grandes propriedades, enfim, para a economia em geral? Pode porque ela vai gerar um composto de baixo custo ou de custo zero, aproveitando resíduo. O material que você vai utilizar para fazer a composteira também pode ser de material reciclado, gerando um custo zero, além de produzir um alimento saudável. Então esse benefício aí é a saúde de modo geral, a saúde de quem consome. Não só de quem consome, mas de quem respira um ar, Isso, de quem está aí vivendo, né? Isso. É verdade. Como nós não podemos ultrapassar o tempo e o programa já está finalizando, então para fechar o bloco eu gostaria de agradecer a presença da Evelise, a presença do professor André e retomar as duas questões que foram mote, né, para nosso diálogo aqui de hoje, que é como promover a transformação da degradação ambiental em um novo ciclo de vida e vocês poderiam deixar novamente um e-mail de contato para os telespectadores que quiserem, por exemplo, contatar para poder aprender a fazer isso? Claro. Pois não. Bom, o meu e-mail é agronomia@fibbauru.br. Bom, o meu e-mail é andré.ljob@hotmail.com. Olha, vocês gostariam de deixar algum recado para quem está nos ouvindo? Sim, eu gostaria, né? Aproveitem todo o resíduo gerado, né, na sua casa, no dia a dia. Você fazendo isso, além de diminuir a quantidade produzida de lixo, você vai ter aí em troca um adubo rico em nutriente, né, para ser utilizado aí no vaso, na produção da sua horta e, como consequência, tendo aí uma economia, né, no final do mês nas suas contas domésticas. Eu gostaria de dizer que muitas vezes nós não temos noção do que fazer com aquilo que a gente tem no dia a dia. E nós temos aqui na região uma faculdade que tem um curso que pode nos oferecer determinados conhecimentos que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa alimentação, o nosso cultivo daquilo que a gente gostaria. Às vezes a gente gostaria de cultivar uma hortaliça, uma erva aromática que faz tão bem, que dá um diferencial na nossa comida e não sabemos como lidar com isso. Então, as faculdades integradas de Bauru, a FIB, está à disposição, os nossos profissionais, os nossos professores estão à disposição de vocês, podem entrar em contato e estamos aqui para qualquer dúvida e gostaria de dizer que o programa de hoje fica por aqui, que vocês entrem em contato, mandando sugestões de pauta, dúvidas para o e-mail reginamomesso@uol.com.br. Até mais!